Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo onde eu falei sobre pessoas dissimuladas. E nesse outro eu quero falar algo que é uma realidade, é uma verdade. O quanto que é difícil lidar com pessoas. Porque as pessoas são diferentes, elas são diferentes de nós, elas agem de forma diferente da gente, ela nos surpreende tanto às vezes com o bem quanto com o mal. E não é de se esperar o que menos do que o que verdadeiramente acontece, que a grande maioria das pessoas elas preferem se elas puderem trabalhar num lugar sozinha, onde sejam só elas preferem. E pessoas que preferem, como se diz assim, um serviço onde não tenha contato direto com pessoas, né? Para que ela se saia melhor. Porque o fato de nos relacionarmos não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Só que nessa tarde, principalmente me lembrando da questão do vídeo, né, de simulados, que esse é apenas um dos itens que eu falei acerca das pessoas. Mas existem vários outros que eu ainda abordarei. Mas eu quero, falando de gente, eu quero falar o seguinte, mostrar o lado, eu diria o lado certo, o lado unicamente certo de se relacionar com pessoas. É verdadeiramente amar as pessoas como elas são. Amar como elas são. Eu já tive por experiência própria tentar mudar pessoas. E é desgastante, não dá certo, não faça isso porque não dá certo. Ninguém pode mudar ninguém. Na verdade, nem Deus nos muda se nós não quisermos mudar. Se nós quisermos mudar, Ele está disposto a nos dar as ferramentas necessárias para isso. Mas nem Deus dá conta de mudar uma pessoa. Então, não dá conta por quê? Porque Deus não tem poder. Principalmente, Deus tem poder. Mas principalmente Deus não muda por causa que Ele deixou uma lei que é chamada lei do livre-arbítrio, do direito de escolha. Então Deus nos escolheu nos amar do jeito que nós somos. Então nós também não podemos querer mudar as pessoas. Orar, torcer para que elas mudem? Claro, né? Para o bem delas, não para o nosso bem. Então, quando você desejar a mudança de alguém, que esse seu desejo seja para o bem da própria pessoa. Não única e exclusivamente pensando em si, porque não vai dar certo e não dá certo querer mudar ninguém. Ainda que você ore, que você busque, que você dê, né? Não estou falando a questão de criança, de filhos que estão ao seu cuidado, né? Então, se você tem um filho aí, tá principalmente com menos de 18 anos e está dentro da tua casa, dentro das suas possibilidades, então não conta essa pessoa. Estou falando de pessoas no ambiente de trabalho, pessoas até mesmo cônjuge, mas que já seja de maior. Então você não vai dar conta de mudar. E de preferência, não tente mudar. Você orar, interceder, buscar material, trazer livros, trazer o conhecimento acerca de profissionais da saúde, tudo bem. Mas você deve se proteger em primeiro lugar. Então, se você deseja mudar alguém, primeiro se certifique de que o que você vai fazer não vai te prejudicar, em primeiro lugar. E que também não seja, vamos supor assim, um desejo egoísta, né? Único e exclusivamente para agradar a si, a ti mesmo, né? E também não posso deixar de te falar, invista em conhecer pessoas, em aprender a se relacionar com as pessoas, muito mais em conhecer pessoas, que eu estou falando de conhecer no sentido de conhecer como lidar, não é de conhecer um monte de gente,
mas é de conhecer no sentido de como lidar com cada caso, como lidar com pessoas dissimuladas, como lidar com pessoas fofoqueiras, como lidar com pessoas mentirosas, com pessoas arrogantes, todos esses atributos, né? E eu aprendi no curso de cabeleireiro como descobrir se a pessoa estava gostando ou não do que a gente havia feito. Então, baseado nisso, no tempo que eu fazia salgados, eu sabia quando as pessoas estavam gostando e quando não estavam. E o que aconteceu? Eu tinha uma cliente, uma única cliente, que essa pessoa eu não conseguia decifrar. Por isso que eu estou falando, é como se as pessoas tivessem um código dentro delas, um enigma. E essa pessoa eu não conseguia saber, nunca, se ela tinha gostado do salgado ou não. E se eu estou dizendo que é cliente, é alguém que consumia, né, comprava comigo constantemente. E eu não conseguia descobrir dessa pessoa. Sempre perguntava, você gostou? Gostei. O que você tem a dizer? Tá bom, mas eu nunca tinha, assim, não era uma coisa que me trazia uma resposta que me satisfazia, sabe? Aquela resposta eu nunca sentia firmeza. Eu não vou te falar que eu sentia mentira. Não é mentira, eu não sentia firmeza na resposta. E por causa disso, eu comecei a ler livros e entre os autores eu li Augusto Cury, claro. E eu li livros para ir aprendendo como lidar com pessoas. E hoje a gente tem muito material na internet, né, tanto em termos de livros mesmo, como pessoas falando, como eu aqui, por exemplo, estou falando, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ler mais livros e eu buscava até programas de televisão. Se eu assistia, eram programas que mostravam, né? Programas assim voltados para a mente, para descobrir a personalidade, as coisas, tudo voltado única e exclusivamente para pessoas. E então eu aprendi muito por causa dessa pessoa. Então, assim, o conhecimento que eu tenho hoje eu devo muito a essa cliente, porque eu aprendi muito em estudar exclusivamente por causa dela, que ela era um enigma para mim, eu não conseguia decifrar essa pessoa nunca. E até que no caso, né, eu parei de fazer salgados, mas eu tô dizendo, hoje eu não tô mais fazendo salgado para vender, mas eu tô dizendo que essa pessoa para mim era um enigma. E resultado com isso, eu aprendi até num ponto tão grande a ler pensamento, de tanto conhecimento que eu adquiri. Aí eu lia os pensamentos das pessoas. E o que aconteceu? Passou um tempo, eu falei, não, Ana, tem uma coisa errada. Porque você está lendo o pensamento da pessoa, mas eu mesma tive isso comigo, né? Eu creio que foi um cuidado de Deus comigo. De eu falar assim, não, eu vi o que a pessoa pensou na hora, mas o pensamento, você sabe que pensamento passa. Então, a pessoa na hora, ela pode, quando as pessoas falavam comigo, eu sabia o que elas estavam pensando. Mas na hora ela pensou aquilo ali, depois ela podia mudar acerca daquilo ali. E eu ficava com aquele pensamento a respeito da pessoa. Não, a pessoa pensou isso e isso, de mim ou de situações, porque nem sempre se referia a mim. Às vezes as situações eram acontecimentos em ambientes onde eu estava e eu percebia o pensamento daquela pessoa. Foi um período muito bom, de grande aprendizado, e hoje eu tenho assim um jeito mais light, né? Então, como se diz assim, naqueles dias que eu aprendi, eu estava que nem aquele pessoal da lei lá, né? Que eles queriam executar a lei. Daí, digamos assim, agora eu aprendi a usar a graça, vamos dizer assim, né? Nós sabemos que a graça é o favor de Deus que a gente não merece, né? E antes que houvesse a graça, que foi a vinda de Jesus Cristo, nós tínhamos a lei. Então, vamos dizer assim que eu usava a lei, né? Daí depois eu entrei na graça.
E o que eu quero deixar claro é que lidar com gente é uma das melhores coisas que existe, aprender a lidar com gente. Você não precisa aprender a lidar com as pessoas, talvez você precise aprender a lidar contigo. Entendeu? Dominar-se no sentido de não sair julgando, não dizer logo de cara que você tem raiva de uma pessoa. Primeira coisa, eu já acho que não deve dizer que tem raiva. Raiva, ódio, rancor é coisa que você não deve falar que você tem, porque aquilo ali vai aumentar. Então, o que acontece é assim, aquelas pessoas que você não gostar, você tem que fazer que nem eu com aquela pessoa, né? Que eu não conseguia, não é que eu não gostava desse cliente, né? Só que eu não conseguia compreendê-lo. Então, procurar conhecimento para compreender. E não é à toa que nós temos tantos itens disponíveis, tantos livros disponíveis de pessoas que são formadas em psicologia, em neurologia e outras coisas assim, né? Tanto esse material está na internet como é disponível em forma de livros e comentários e folhetos e coisas desse tipo, porque nesse tempo agora, muitas pessoas, para que elas tenham sucesso, saber lidar com gente será a ferramenta fundamental em qualquer área, porque não existe para onde fugir, não tem para onde correr, né? E eu quero te incentivar por um outro ângulo. Vamos analisar bem. Se lidar com pessoas não fosse o que mais atrairia riqueza e bens e poder, imagina, Deus, que é um grande investidor, ele investiu nos seres humanos mandando Jesus Cristo. Além de tudo que ele já havia feito, ele mandou Jesus Cristo. Você analisa bem a vida do rei Salomão, que foi o homem mais rico da terra, né, no tempo dele, mas também o Senhor o enriqueceu. Mas o que era a preocupação dele? Em cuidar bem daquele povo que estava sob a responsabilidade dele. Então, independente da sua função, desde você que é recepcionista, que é faxineira numa empresa, né, atendente geral, em qualquer área que você atue, lidar com pessoas, saber lidar com pessoas, será um grande diferencial, uma grande ferramenta para crescimento. E eu gosto de me lembrar dessas pessoas que se dedicaram, né, e investiram em pessoas, né? Jesus Cristo, que acreditou nos discípulos dele, em todos eles, Jesus investiu tempo, investiu conhecimento, Jesus deu autoridade para eles. Imagina que, né, no caso, você tem uma empresa e daí de repente você dá uma oportunidade para alguém como Pedro, né, que havia negado Jesus 3 vezes. E ou você dá uma oportunidade a alguém como no caso Judas, que Judas, ele teve a oportunidade dele, porque Jesus sabia que Judas mexia no dinheiro, né? Só que houve um prazo, um tempo. E daí, daquele tempo em diante, Jesus falou, não, então no caso você que sabe que alguém te engana aí, você não vai deixar, né? Você não vai deixar alguém mexer nos recursos econômicos da sua empresa, um Judas. Mas o que ocorreu é que Jesus deixou porque havia um tempo necessário para isso. Havia uma confirmação, né? Um tempo para se confirmar. Então, Jesus, ele investiu em Pedro, que negou ele 3 vezes, em Judas, que o traía, porque Jesus sabia que Judas mexia nos recursos, né? Porque ele era o tesoureiro. Em Tomé, que não acreditava em nada. Em todos eles, Jesus investiu. Na hora que Jesus foi para a cruz, todos não, né? Eu creio que João era o único que estava mais próximo, porque Jesus falou para João cuidar de Maria. Então, eu creio que João foi um dos únicos que chegou lá no finalzinho, ele estava ali por perto. Pode não ter acompanhado o processo todo, mas no finalzinho ele se encontrava lá. Então,
Jesus acreditou em homens que não tinham conhecimento, em homens que não tinham estudo, que não tinham capacidade, e ele foi acreditando. Do mesmo jeito, nós precisamos acreditar nas pessoas que estão à nossa volta. Claro que você deve, em primeiro lugar, se proteger. E para você se proteger, o único caminho é muito conhecimento. Eu vou, se possível, deixar outros vídeos falando sobre outras características de pessoas. Mas nesse aqui, eu quero deixar esse já logo de começo, para que você não desista de acreditar e de investir na obra que mais dá retorno, que é investir em gente. Investir em pessoas é fazer o investimento certo. Porque se não desse lucro, Deus mesmo seria o primeiro a ter dado um basta. Mas o Senhor permaneceu investindo, e Ele acredita em mim, e Ele acredita em você. E Ele investe em você e investe em mim. Tanto que eu adquiri conhecimento e ainda estou aqui para repassar aquilo que eu aprendi. Não que eu seja alguma coisa, porque existem pessoas muito mais capacitadas e melhores que eu. Mas eu estou aqui para te dizer que existe muito material. E basta você abrir a sua cabeça, sua mente, para buscar o conhecimento que existe em toda a literatura, né? E procurar pôr em prática, amando em primeiro lugar, e depois amando as pessoas em primeiro lugar, e depois de amá-las, estudar para você nem maltratar aquele que às vezes errou contigo um dia, mas não vai errar novamente. Então, aqui eu estou para te dizer isso, que é mais importante você adquirir conhecimento. O conhecimento será para você um escudo para você se proteger, para você analisar você mesma também. E depois, para você poder usar, amando as pessoas em primeiro lugar, mas se protegendo para não cair em armadilhas da mente e armadilhas que a vida prepara. Porque às vezes você pode afastar de você alguém que é fundamental na sua caminhada. E às vezes você pode aproximar alguém que seria aquele que te destruiria, né? No caso de Jesus, Jesus é Jesus, né? Nós não somos Jesus. Então, aqueles que forem Judas não podem ficar contigo. E você também não pode se precipitar e sair julgando, porque eu creio que Jesus, mesmo sabendo, ele aguardou a oportunidade certa, né? Porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa nos furtou ou nos enganou, porque às vezes a questão de furtar não é só tirar um material importante, mas às vezes é através de relacionamento, através de enganos, né? Nem tudo é ouro e prata que vão tirar da gente. Então a gente tem que estar atento para não afastar quem é importante ficar e não segurar quem precisa sair. Deus te abençoe, que Deus te conceda um bom entendimento acerca do ser humano. Porque se nós, seres humanos, não tivéssemos valor, não seria ele o primeiro a investir tudo que ele tinha e o que ele tem para nos resgatar. Deus te abençoe.